Salve toda pura, toda santa, sempre Virgem Maria. Aqui vamos, evangélico desmonta argumentos sobre o papado. Será mesmo? É só. Canal protestante, né? Como a gente sabe que só aquilo que se desenvolveu em Roma tá certo? Ou seja, aquilo que se desenvolveu lá na igreja ortodoxa tá errado, a igreja síria tá errado, copta, etíope, enfim. Porque é um único bispo dos bispos, que é o Senhor Jesus Cristo, e fez isso justamente para contrariar o bispo romano extremo, no caso o Papa. Ele não se dobrou para a opinião do Papa, muito pelo contrário. Ele morreu sem estar em comunhão com Roma. E o ponto é que existe um debate intenso sobre esse versículo e muitos, inclusive acadêmicos católicos, na minha pesquisa, até concordam que realmente ali Jesus está falando sobre ele mesmo, sobre a declaração dele mesmo. As portas não... A igreja é fundada em Jesus Cristo e não Pedro ali. Tem uma divergência ali no grego. O cara quer defender que o cara não sabe nem citar a passagem bíblica. São os doutores que os protestantes têm hoje em dia. Cara, quem deu essa autoridade para São Pedro foi Cristo. Isso aqui está aqui na escritura explícito. João 21, do 15 ao 17. Mateus 16, 18. Claro que a pedra de ângulo é o próprio Cristo. E quem são as pedras que vai edificar essa igreja? Simples entender isso na escritura. Mas vamos lá, né? As portas não... A igreja é fundada em Jesus Cristo e não Pedro ali. Tem uma divergência ali no grego. Se fosse referência a Pedro, deveria utilizar outro termo. Mas o ponto é que, o que eu quero dizer é que não existe base sólida para o papado. Não há base sólida para o papado, porque esse versículo ele é extremamente debatido. Ele é, no máximo, não é claro, não é convincente. Quando a gente tem o Concílio de Jerusalém em Atos, Pedro não tem papel de autoridade. Nós não vemos depois na Escritura Pedro tendo esse papel de autonomia no Concílio de Jerusalém. E ele tá lá na entrevista lá no Lucas Banzoli em equipe, tá lá se vangloriando. Simples, pô. Aonde não tem isso na Escritura? O meu foco é provar na Escritura, certo? O quê? Quem instituiu apacenta a minhas ovelhas, tanto que Cristo usa aqui o termo, olha, Escritura. Que nem o protestante, nem os católicos tem Escritura aí. João 21, ó. A quem Cristo está se referindo, meu amigo protestante? Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou outra vez, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez. Perguntou para São Pedro, João 42, que é a pedra que será chamado Cefa, apacenta as minhas ovelhas. Vamos lá, né? De autonomia, no Concílio de Jerusalém, quem aparentemente presidiu e teve maior autoridade foi Tiago e não Pedro. Atos Apóstolos 15, 7 já cai por terra toda essa mentira sua. Sim, o bispo de Jerusalém é São Tiago, certo? E mais, quem é o pastoreio? Quem pastoreia esse bispo? Se São Tiago tivesse tanta autoridade assim em São Paulo, Barnabé, os anciãos, por que Pedro levanta e toma a palavra? Desde o começo, Deus me escolheu. Em Atos Apóstolos 15, ali, 12, você vê São Tiago falando, Pedro narrou corretamente. Cara, eu não sei, cara, como esses católicos não conseguiram refutar isso, cara. Claro que o Lucas Banzoli vai pincelar várias falas de pai da igreja. E isso é o objetivo dele. Mas ele não prova nada com a fala de pai da igreja. Porque ele vai citando falas de pai da igreja, isso dá a entender que ele está vencendo o debate, pincelando. Mas se você for estudar os pais que ele vai citar, cai tudo por terra, cara.
autoridade foi Tiago e não Pedro, e depois Paulo repreende o apóstolo Pedro, não há evidências sólidas de Pedro estando em Roma, então eu fico pensando que... 1 Pedro 5,13 é o quê? O nome simbólico aqui é o que, esgoto? Eusébio de Cesareia descreve, Pedro ficou 25 anos ali pregando em Roma. Santo Irineu de Leão, várias referências, cara. Exclusivamente aqui, ó. Na Escritura. Aí quando fala que a igreja é Babilônia, aí é válido. Mas quando você cita que São Pedro estava ali nessa Babilônia, aí não é igreja. Vai encher linguiça, cara. O apóstolo Pedro, não há evidências sólidas de Pedro estando em Roma, então eu fico pensando que... São Bernardo, não, São Bernardino que fala também. Aonde não tem evidência que São Pedro estava em Roma? Aonde, professor católico? Aonde a Bíblia destrói totalmente essa mentira sua? Aonde que São Pedro não foi autoridade no Concílio de Jerusalém? Aonde São Pedro não teve Roma? Aonde seu Eusébio de Cesareia, Santo Irineu de Leão, várias fontes. O meu objetivo aqui é provar de Escritura. Romanos 8, Paulo diz que a fé romana será proclamada mundialmente. 1 Pedro 5,13, ó. A igreja escolhida saúda vós, assim como também Marcos, meu filho, ó. A igreja escolhida da Babilônia, cara. Aonde que São Pedro não teve Roma? Aonde que São Pedro não teve o destaque ali no curso de Jerusalém? Atos Apóstolos. Atos. Os caras querem defender a reforma somente a Escritura, mas os caras nem Bíblia tem, cara. Atos 15, 7, ó. Ao fim, olha só. Rasga esse versículo bíblico, cara. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhe disse, irmão, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos vissem a palavra do evangelho e cresçam. Atos Apóstolos 15, 13. Depois de terminar, o Tiago tomou a palavra. Ó. Irmão, vós ouvimos, disse-lhe. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar dele um povo que trouxesse o seu nome. Aonde? Não estou vendo nada disso aqui que você está falando. Por quê? Porque a igreja, ela não é a igreja igual a igrejinha de vocês bagunçada. Porque a Universal prega uma coisa, acredita em uma coisa. A Assembleia acredita em outra coisa. Essa divisão, cara, cadê vocês? Não tem um pastoreio. Cada igreja protestante tem um papa. Mateus 12, 25, toda divisão será dispersa. 1 Coríntios 10, Paulo fala, ter o mesmo pensamento. É muito diabólico, é um monstro, cara. É um monstro das heresias. Porque está sendo guiado pelo Espírito demoníaco. Não há evidências sólidas de Pedro estando em Roma, então eu fico pensando que, tentando questionar honestamente, qual que é a base epistemológica para eu acreditar que o papado é o caso? Qual que é a base epistemológica sólida para eu... Mateus 16, 18, Lucas 22, 30 e 31, João 21, do 15 ao 17, As Apóstolos 2, 14. Quem toma a palavra primeiro e começa a pregar? As Apóstolos 1, 15. Quem está ali organizando ali pessoas para para a sucessão ali de São Judas que se extraviou? São Pedro. Quem excomungou os Apóstolos 8 ali, 20, Simão Mago? São Pedro. Não vejo base sólida. Claro, pô. Vocês não lêem a Bíblia, vocês lêem a Bíblia de acordo com a sua cabecinha, de acordo com a interpretação do diploma do doutor Manzoli. Não, você lê a Bíblia de acordo com os teólogos da Universal. Não, os teólogos da Universal não concordam, vamos para o Sebreano, vamos não, os adventistas. Foi confiado a coluna sustentar ao fundamento dos apóstolos. Constituiu primeiramente os apóstolos, 1 Coríntios 12, 28. Isso aqui é só o começo. Quando o tempo vai passando, vai nascendo, vai surgindo vários hereges,
piores ainda. Certo? Epistemológica sólida para eu acreditar que o papado foi instituído por Deus. Eu não encontro base bíblica sólida. Apelar para a tradição me parece uma espécie de petição de princípio, porque justamente muitas vezes o que o magistério da Igreja Católica faz é que diz que apela à tradição, mas quem determina o que faz parte ou não da tradição genuína é o magistério católico, que é um problema que, mais uma vez, o James White aponta. Sempre é o magistério, porque foi constituído primeiramente os apóstolos. O magistério são o fundamento dos apóstolos. E confiado aos seus sucessores. Quem define é o magistério, meu querido. Quem dá a última palavra, como deu ali Atos Apóstolos 15:7, o pastoreio universal. É essa manga que vocês não querem chupar. Simples, pô. Eu sou protestante, eu vou seguir o que eu quero. Eu não concordo com a igreja católica. A igreja católica é a apostação da fé. Cristo não instituiu o papado. Eu posso fazer o que eu quiser. Estou indo contra a escritura. Simples. Se você ver, no Velho Testamento tem um pastoreio, Moisés. Moisés morre e tem um sucessor, Josué. E Moisés, para ele exercer o sucessor, Josué, ele põe as mãos. Olha só, e a mesma coisa que acontece ali com os apóstolos. A imposição das mãos, como São Paulo, 2 Timóteo 1,9, põe as mãos de São Timóteo, para reaviver a chama, o dom que foi revelado, dado ao seu discípulo. Do mesmo jeito, aconteceu no Velho Testamento. Acho que é Deuteronômio. É aqui, ó. 34:9. Josué, filho de Nun, ficou cheio do Espírito Santo. Ele saberia por quê? Moisés lhe tinha imposto as mãos. Os israelitas obedeceram e, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés, quem pôs a mão sobre vocês? Os bispos sabemos. É simples, pô. Se você for pegar o Papa Leão, retroceder para trás, vai terminar em São Pedro. Simples, é simples. São os teólogos dessa geração. Então, me parece que eu estou procurando uma base sólida. Um versículo bíblico, cara. Se não tem versículo bíblico, eu não acredito que você está falando. Eu não encontro. Sem contar, o Lucas vai conseguir falar melhor, que os papas, eles fazem declarações contraditórias uns com os outros ao longo do tempo. Tá ótimo aqui pra gente entender o quê? Por quê, cara? Você pega aqui Mateus 16, ó. Vemos uma coisa muito interessante. Você não precisa ser doutor, você não precisa ser teólogo, você não precisa ser essas imundícias de os nerds, os historiadores. Não, cara. É simples, ó. Mateus 16:18, ó. 16. Simão Pedro respondeu, ó. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, feliz João, porque não foi a carne, eu sei que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu, ó. Olha só. Meu Pai que está no céu que deu essa revelação. Tinha os 12 ali. Só São Pedro teve revelação. Por que os 12 não teve a mesma revelação? Por que os 12 não teve a mesma visão? Para ter um só pastoreio. O que acontece nas igrejas protestantes? Cada um tem a sua própria revelação. Cada um é fundador de uma praga de igreja. Se você pegar um microfone e dar para um pastor, 10 pastores, por exemplo, sobre o papado, cada um vai falar uma coisa. Ó, esse cara fala uma coisa, Lucas Gonzalez fala outra coisa. Lucas Gonzalez fala que os pais da igreja não acreditavam nesse princípio. E a escritura já deixa bem claro, cara. Olha só. Essa igreja se apostatou. Se essa igreja se apostatou, se essa igreja não é a igreja verdadeira, então essa profecia aqui, ó, rasga e limpa o... Será que Cristo ia errar na sua profecia? Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ó, edificarei a minha igreja. Então, o fundador
fundador é Cristo. E os apóstolos que vai edificar essa igreja. Tendo Pedro por pastoreio. Porque São Pedro vai pastorear os 11 apóstolos. São Pedro vai pastorear as comunidades, porque ele é o pastor universal. É só que interessante. Eu te darei a chave. É isso aqui que destaca São Pedro. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Cristo, ele já deixou essa autonomia, essa autoridade para um só homem. São Pedro, cara. Não, a autoridade é Cristo. Cara, o Cristo deixou o único pastor aí que eu vejo na Bíblia é Pedro. Os pastores, eu sou pastor da Assembleia, eu sou pastor da Universal, mas essa profecia foi dada a São Pedro. Apacentar minhas ovelhas. João 10,16, eu tenho ainda outras ovelhas, mas não são desse aprisco. Olha só que interessante. É um só rebanho, cara. Uma só igreja. Uma só verdade, uma só fé, uma só doutrina, um só pastoreio, um só Espírito Santo. Será que essa igreja se apostatou da fé? Claro que com o passar do tempo vai ter contradições, porque são homens, cara. Mas está aqui, ó. Papa que sucedeu a escata de São Pedro, não seguir que São Pedro seguiu, é falso papa. Está tudo aqui, ó. Tradição, magistério, escritura. O Papa tem que seguir a tradição, o Papa tem que seguir o magistério, o Papa tem que seguir a escritura de acordo que São Pedro ensinou, etc, 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 etc. E ele falou aqui que não tem nenhuma evidência histórica. Vamos citar aqui. Daqui a pouco vai falar o mestre, né? Bansole. Aqui, ó. Tudo que Lucas Bansole falar, você pega e você grava. O pai que ele falar, você vai pesquisar, pô. Aqui, ó. Principal evidência histórica da presença e martírio dos apóstolos Pedro em Roma, vem dos relatos dos pais da igreja, os primeiros líderes e escritores cristãos. O testemunho dele é unânime sobre o período em que ele esteve na cidade e sobre a sua morte sob o imperador Nero. Fontes históricas e os pais da igreja que atestam a esta de Pedro em Roma, incluindo Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Papias de Hierápolis, Dionísio de Coríntios, Santo Irineu de Leão, Tertuliano, Eusébio de Cesareia. Olha só, cara. Vamos aqui primeiro ver aqui. São Clemente, ó, em sua carta aos escrita antes do final do primeiro século, ele cita Pedro e Paulo como exemplo de perseverança e menciona que ambos sofreram o martírio. Ó. Inácio de Antioquia, 110, Clemente de Roma, 96, desse, né? Santo Inácio, ó, a caminho de seu próprio martírio em Roma, ele escreveu uma carta à igreja local e diz aos romanos que não está dando ordem a eles, como Pedro e Paulo fazia, o que atesta fortes ligações e presença dos apóstolos na cidade. Ó. Papias e Hierápolis, 125 a 140, ó, relatou que Pedro esteve em Roma e que Evangelho de São Marcos foi escrito na cidade baseada nos ensinamentos em memória de Pedro. O Evangelho de São Marcos é toda a pregação de São Pedro ali, herege. Como São Pedro não teve em Roma, seu herege? E é professor de inglês, se eu não me engano, né? Dionísio de Corinto, ano 170. Ó. Em uma carta ao Papa,
Sotero, ele afirma que tanto Pedro quanto Paulo plantaram a semente do evangelho em Corinto e em seguida foram para a Itália, onde foram martirizados ao mesmo tempo. Santo Irineu de Leão, ano 180, a dizer, em sua obra contra heresias, ele relata explicitamente que a igreja romana foi fundada pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, e que Pedro foi o primeiro a ocupar a episcopata. Quando você fala que a igreja de Roma é apostatou, é uma farsa, está degrinando São Pedro e São Paulo, que deram a vida por essa igreja. Tertuliano, em seus escritos, ele não apenas menciona a pregação de Pedro e Paulo na capital do império, mas relata que Pedro foi crucificado na cidade, Eusébio de Cesareia, ano 302. O famoso historiador cristão registrou e compilou em sua história eclesiástica os relatos de vários autores anteriores, afirmando que Pedro foi a Roma e lá foi executado de cabeça para baixo. Como não tem? Então, se essa igreja se apostatou da fé, se corrompeu, então o trabalho desses caras é totalmente em vão, cara. Fica com o protestante, então. Você acha que Martinho Lutero foi martirizado, deu a vida, deu o sangue, foi pregado de ponta cabeça, foi decapitado pela reforma protestante? Calvino, Wesley, qualquer pastorzinho que você vê aí. Ou seguir o que esses caras seguiram? Fica aí o ponto de interrogação. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.